Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula das nossas lições bíblicas da faixa etária de adolescentes. Estamos estudando, durante esse trimestre, a história do povo escolhido e hoje vamos estar estudando a seguinte lição: Moisés e Josué, grandes líderes do povo de Deus. Nós temos uma leitura bíblica em Êxodo 33, versos 7 ao 11, e também em Deuteronômio, capítulo 31, do verso 1 até o versículo de número 8. E mostra-nos alguns detalhes sobre a história destes dois homens de Deus. A mensagem da nossa lição de hoje está em Números 27, versículo de número 18, que nos fala o seguinte: O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e ponha as mãos sobre ele. Veja que a nossa mensagem inicial de hoje é que Deus, usando o seu servo Moisés, falando com ele, manda que ele chame Josué, que era um homem competente. Como vale a pena a gente ser competente. E hoje, como a nossa lição é dirigida aos adolescentes, o pessoal aí entre 13 e 14 anos, já vamos aprendendo que a competência, a responsabilidade agrada o coração de Deus. Nós temos também um devocional semanal que vai de segunda a sábado, onde a gente está lendo alguns versículos. Vai aparecer aí para os irmãos na sua tela, que na segunda-feira a gente está lendo Êxodo 3, verso 14 ao 15 e 15. Na terça-feira, Números 12, verso 3. Na quarta, Êxodo 20, verso 1 ao 8. Na quinta, Êxodo 20, verso 12 ao 17. Sexta-feira, Êxodo 34, 10 ao 14. E no sábado estamos lendo Números 27, verso 18 ao 23. Recomendo aos amados que possam acompanhar esta leitura na sua Bíblia, como devocional, ao amanhecer do dia, antes de você sair para a escola, para os seus estudos, que você possa fazer uma leitura de um texto bíblico referente à lição da semana, e com certeza Deus vai abençoar e os amados vão estar crescendo na graça e conhecimento de Jesus. No nosso quadro Vamos Descobrir, está escrito o seguinte: Moisés foi um homem que possuía as características de um bom líder, além de ter sido escolhido por Deus para esse ofício. A liderança de Moisés foi muito significativa. Ele não apenas guiou e organizou o povo em termos legais e civis, mas, seguindo as orientações de Deus, ele estabeleceu um código de ética em Israel e os parâmetros de culto ao Senhor. Outro grande líder que se desenvolveu no deserto foi Josué. Ele sempre acompanhava Moisés e deu continuidade ao seu legado, adentrando o povo à terra prometida. Então, esse é o quadro geral da nossa lição de hoje. Vamos ao momento de aprender, hora de aprender. Primeiro tópico, a liderança de Moisés. Primeiro subtópico, Moisés, um grande líder. Moisés foi um homem escolhido por Deus. Ele preparou o Senhor, no caso, preparou Moisés por 80 anos, até que ele ficasse apto para liderar o povo rumo a Canaã. Durante 40 anos, Moisés viveu no Egito e por mais 40 anos ele morou no deserto, conforme a gente vai estar lendo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 23 e versículo de número 30. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Versículo 30. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Quando finalmente estava apto a liderar o povo escolhido, Deus o chamou para essa grande missão. Moisés, durante o exercício do seu ministério, demonstrou algumas qualidades que são indispensáveis para um líder. Primeiro, comunhão com Deus.
Primeira qualidade, comunhão com Deus. O homem, a mulher, o servo, a serva de Deus que deseja servir ao Senhor, que deseja agradar ao Senhor junto ao povo do Senhor, precisa ter comunhão com Deus. Precisa também obedecer à voz do Senhor. Precisa ser longânimo, quer dizer, paciência, muito paciente. Precisa de sabedoria, e Deus tem para nos dar com abundância, e precisa também ser perseverante. Não pode ser como as ondas do mar. Ora crê, ora não crê. Ora segue, ora não segue. Não, o homem de Deus, a mulher de Deus precisa ser perseverante. Além de ser temente a Deus, Moisés teve coragem para enfrentar a tirania do faraó. Ele também era um excelente ouvinte e julgava as questões do povo. Moisés ficava o dia inteiro ouvindo os dilemas do povo e ainda propunha soluções para os problemas. Além disso, ele também era extremamente humilde. Vamos ler aqui em Números, capítulo de número 12 e verso 3. Que nos fala o seguinte: E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mansidão, que é sinônimo também de humildade. Essas qualidades não são importantes apenas para pessoas em posição de liderança. Nos dias de hoje, a qualidade de manso e humilde não é somente para pastores, para presbíteros, para diáconos, para cooperadores, missionários, evangelistas, professores de escola bíblica dominical, mas deve ser uma qualidade para todo aquele que ama e serve ao Senhor, já que esta qualidade é um fruto ou é parte ou característica do fruto do Espírito Santo. Portanto, nós precisamos, como cristãos, nos inspirar no exemplo de Moisés, procurar desenvolver ou cultivar em nossas vidas essas mesmas qualidades. Vejamos o que está escrito aqui em Mateus, capítulo de número 5, versos 5 ao 9. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Note que há uma relação muito estreita entre essas beatitudes dos filhos do reino com o fruto do Espírito Santo. É algo que não existe sem o outro. Quem tem o fruto do Espírito pratica essas coisas aqui que foi citado. E quem pratica essas coisas tem o fruto do Espírito. Então, tudo isso vem através da comunhão com Deus. Quanto mais comunhão tivermos no dia a dia, mais teremos essas qualidades que são agradáveis ao Senhor. Deus não está muito preocupado com a nossa aparência, com a cor da nossa pele, com a nossa estatura, com o nosso status social, com a nossa posição, com a nossa linguagem, forma de se expressar. Alguém fala bem, bonito, aquele outro não sabe se comunicar. Deus está olhando para isso. Deus está observando em nós se existem essas qualidades. Mansidão, humildade, Enfim. Bem, segundo subtópico, trabalho em equipe. Quando falamos em trabalho em equipe, isso é indispensável, como foi dispensável para Moisés, que precisou do Arão e que também logo precisou do Josué. Assim nós nos dias atuais. Não tentemos viver uma vida no individualismo, porque isso não dá certo para um servo do Senhor, não dá certo para ninguém. Bem, na vida de Moisés também podemos observar uma conduta muito sábia. Ele ficava muito tempo ocupado ouvindo as questões que existem entre o povo, instruindo as famílias, ensinando os mandamentos de Deus. Porém, certo dia ele recebeu a visita do seu sogro. E o nome do sogro de Moisés era Jetro. Observando a rotina de Moisés, o Jetro trouxe aí uma sugestão. Uma forma diferente do homem de Deus agir. Ele orientou Moisés
a trabalhar em equipe e delegar as responsabilidades a outros homens para ajudá-lo naquele grande serviço. Em vez de fazer tudo sozinho, Moisés poderia nomear novos líderes, juízes, que ajudariam o povo a se organizar. Moisés atenderia apenas as pessoas com problemas mais graves, quer dizer, ia aliviar aí o fardo, a bagagem que o Moisés estava levando. Moisés aceitou o conselho do seu sogro e escolheu homens para serem chefes de 1000, chefes de 100, de 50, de 10, enfim. Tais líderes atendiam as questões mais fáceis e levavam apenas as mais difíceis para Moisés. Segundo tópico, a formação da identidade e da espiritualidade do povo. Os israelitas haviam saído recentemente de um longo período de escravidão em uma nação idólatra. Por isso, era preciso que Deus tratasse o povo e ensinasse as leis de acordo com a sua preciosa vontade. Durante a jornada no deserto, o povo recebeu a lei do Senhor e aprendeu a adorá-lo. Esse foi o legado do ministério de Moisés. Por meio dele, Deus instruiu o povo escolhido a andar justamente e guardar os seus mandamentos e estatutos. Para que os mandamentos foram dados? Visando aproximar mais o povo de Deus, visando levar este povo ao aperfeiçoamento, já que eles vinham de uma nação que não serviam ao Deus verdadeiro, mas serviam a diversos deuses, tinham costumes que eram contrários ao propósito que Deus criou para a humanidade, né? Então foi necessário Deus conceder um código de ética, conceder uma orientação quanto ao culto, quanto à adoração e quanto ao viver em sociedade. Né? Código este que tem inspirado nações até os dias de hoje. E bem-aventurada é a nação que se deixa instruir pela preciosa palavra de Deus, algo que nos dias atuais se corre um grande risco, né? A sociedade moderna, porque muitos líderes de nações já estão tentando mudar isto, né? Tentando tirar a influência da palavra de Deus sobre a vida do povo, e a tendência ao povo, por um lado, se sentir livre, né? Se sentir livre deste código de ética perfeito, mas ao mesmo tempo se meter debaixo de um código que é totalmente contrário à vontade de Deus para o ser humano e leva a sociedade ao caos físico e espiritual. Então é melhor ficarmos com a palavra de Deus. Vamos falar sobre o que o Senhor concedeu a Moisés para o povo de Israel. Primeiro tópico, os 10 mandamentos. Aliás, primeiro subtópico. Moisés, obedecendo à voz do Senhor, subiu ao monte Sinai e recebeu as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos pelo próprio Deus. Vamos ler Êxodo, capítulo de número 31 e verso 18. Êxodo 31 e verso 18, que nos diz o seguinte: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Olha, o próprio dedo de Deus escreveu aquilo que era para o povo obedecer na prática, porque aí o povo, através desses mandamentos, teria um bom relacionamento com Deus e também teria um bom relacionamento com o próximo, porque não tem como uma sociedade mudar este modo que foi ensinado, esse padrão, e ela se dá bem. Não tem como, né? Eu vou ler aqui para os amados o que Deus deu para Moisés, e serviu tanto para Israel, como serve também para nós hoje, porque é atualíssimo. Né? O próprio Jesus fez citação em Marcos 12, versículo 30 e 31. Estes 10 mandamentos estão compactados em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre de todas as suas forças, todo o seu pensamento, todo o seu entendimento, todo o seu coração, e amar o próximo como a nós mesmos. Aqui está compactado os 10 mandamentos. Mas vamos ler na linguagem
que foi colocado aqui na revista, uma linguagem mais fácil, mais acessível, sendo que alguns mandamentos a gente não está lendo ele por inteiro, por completo, mas apenas a primeira parte. Primeiro mandamento: não adore outros deuses, adore somente a mim. Êxodo 20, verso 3. Segundo mandamento: não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Terceiro: não use o meu nome sem o respeito que ele merece. Êxodo 20 e verso 7. Quarto: guarde o sábado, que é um dia santo. Êxodo 20, verso 8. Quinto: respeite o seu pai e a sua mãe. Em outras palavras, honre o seu pai e a sua mãe. Êxodo 20, verso 12. Sexto: não mate. Êxodo 20, verso 13. Sétimo: não cometa adultério. Êxodo 20, verso 14. Oitavo: não roube. Êxodo 20, verso 15. Nono mandamento: não dê testemunho falso contra ninguém. E décimo e último mandamento: não cobice a casa de outro homem. Não cobice sua amassadeira, não cobice nada que pertence a outra pessoa. Além desses mandamentos, o Senhor entregou a Moisés diversas orientações, revelações, leis e estatutos que estão registrados em um conjunto de 5 livros que são identificados como Pentateuco, ou seja, 5 rolos. Penta de 5 e teuco, de rolo, e chamados também pelos judeus de livros da lei, que são eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A lei do Senhor orientou e formou a identidade do povo de Israel, que se tornou uma nação que era referência para todos os povos, pois adorava o único Deus verdadeiro e era guiada por seus princípios de justiça, que não existem outros iguais no mundo. Segundo subtópico, a ordem para a construção do tabernáculo. A fim de estabelecer a adoração de forma santa e agradável no meio do povo de Israel, Deus ordenou a construção do tabernáculo. Como os amados podem ver aí aparecendo para vocês, uma simulação do que seria o tabernáculo naquele tempo, O tabernáculo, esta imagem que os irmãos estão vendo, e ao redor do tabernáculo, se a gente abrisse a imagem, estaria ali, na parte da frente, na parte de trás, do lado direito, do lado esquerdo, estabelecidas as tribos. 4 tribos de cada lado, em cada posição. E o Senhor ali no tabernáculo, bem no meio. Quer dizer, Deus tinha o prazer de habitar no meio do povo. Talvez alguém questione, como eles poderiam fazer algo assim no meio do deserto? O povo saiu do Egito levando muitos despojos. É preciso entender que o pessoal não saiu de mãos vazias. Sabendo disso, Deus pediu uma oferta especial de diversos materiais estes que foi usado para a edificação deste tabernáculo. A tenda sagrada, chamada de tabernáculo, deveria ser construída de acordo com a orientação divina. Cada detalhe da construção, objetos sagrados e roupas dos sacerdotes deveriam ser executados de acordo com o plano de Deus. Tudo foi confeccionado e o tabernáculo foi erguido cerca de 1 ano depois que os israelitas saíram do Egito, como está escrito em Êxodo 40, verso 34. Então a nuvem cobriu a tenda e ela ficou cheia da glória de Deus, o Senhor, que foi quando Deus veio habitar e atuar no meio do seu povo. Então o tabernáculo tinha esse propósito, de ser ali a morada de Deus com Israel. Foi o que Deus sempre quis conosco, seres humanos. Sempre Deus quis morar com a gente. E Ele não mudou de ideia. Bom, é preciso entendermos que hoje o Senhor continua com esse desejo, com essa vontade de morar conosco. Bem-aventurado a família que convida o Senhor para morar na sua casa,
bem-aventurada a pessoa humana que convida Deus para morar na sua vida, bem-aventurada a cidade, que tem o Senhor como o Todo-Poderoso, patrono desta cidade, bem-aventurado a nação, conforme diz o salmista, cujo Deus é o Senhor. Terceiro tópico, Josué, o fiel aprendiz. Josué foi alguém que sempre esteve junto de Moisés, desde os momentos de guerra aos momentos de oração. O texto bíblico relata que Josué era o moço aprendiz de Moisés, e após o libertador de Israel falar com Deus face a face, na tenda da presença, e sair de volta ao acampamento israelita, Josué permanecia ali na tenda. Olha como esse rapaz tinha ali uma devoção, né? Um compromisso com Deus e também com seu servo. Portanto, é evidente que Josué foi influenciado pela liderança e pelo exemplo de Moisés, pois sempre estava junto do seu líder, orando com ele e o acompanhando em diversas situações. Essa mentoria de Moisés ajudou a Josué na sua formação pessoal e também espiritual. Josué era um dos espiões que foram observar a terra prometida e voltou com um relatório positivo, confiando nas promessas de Deus. Né? A maioria dos espias que foram ali junto com Josué e Caleb se escandalizaram, não creram em Deus e por isso não entraram na terra prometida. Porém, Josué teve a honra de entrar junto com o povo porque creu no seu Deus. Se nós queremos tomar posse das bênçãos de Deus, se nós queremos um dia habitar com o Senhor nas mansões celestiais, precisamos crer de que Deus é poderoso para jogar os nossos inimigos por terra e nos dar livramento do pior, segurar em nossas mãos e nos conduzir até o final. Também o próprio Deus deu testemunho de Josué dizendo que ele era um homem competente. Ter um bom testemunho tanto da parte dos homens quanto da parte de Deus é fundamental para o cristão. Segundo subtópico, a transição da liderança. Moisés, mesmo sendo um grande líder, não pôde entrar na terra prometida. Em um certo momento, né, o Senhor mandou que Moisés falasse à rocha que ela jorraria água. Todavia, Moisés ali, irado, né, com a murmuração do pessoal, findou desobedecendo a palavra de Deus e na sua ira, na sua fúria, em vez de falar a rocha, bateu e findou pecando, né, contra o Senhor e contra os seus planos, e findou aí sendo prejudicado porque desagradou o Senhor, e Deus disse que ele não entraria na terra prometida. Esse episódio da vida de Moisés deixa claro que nossas ações têm consequências diante de Deus e diante dos homens, que precisamos nos manter fiéis, mesmo em momento de grande pressão e desgaste emocional. Após 40 anos de liderança, Moisés já se encontrava ali com 120 anos de idade. Deus ordenou que ele nomeasse um novo líder. Estava chegando o momento de Moisés partir para o Senhor. O sucessor escolhido por Deus foi Josué. Reconhecendo que seu tempo estava passado ou passando, Moisés põe Josué diante do povo e o encoraja a liderar a nação de Israel. Assim, Moisés deixou bem claro para todo o povo que Josué seria seu sucessor. Inclusive um ótimo sucessor. Viu? Então a liderança de Moisés foi transferida para Josué, que deu continuidade com todo o zelo, com toda a devoção e com toda a fé, a grande missão de levar o povo de Israel até Canaã. Essa foi a história resumida desses dois homens, que serve-nos de inspiração para que a gente possa também, da mesma forma que eles, sermos fiéis em todo o tempo ao Senhor nosso Deus. Portanto, a nossa conclusão nos diz que a liderança de Moisés foi muito significativa para a história de Israel, e ele foi a pessoa que Deus usou para tirar os hebreus do Egito e para guiá-los no deserto rumo a Canaã. Durante essa jornada, Deus usou Moisés para transformar o povo de Israel em uma nação organizada com leis civis. Acima de tudo, ele ensinou a lei de Deus ao povo e instituiu a adoração, segundo a orientação do Senhor. A missão de liderar o povo de Israel após a partida de Moisés foi entregue, então, a Josué.
Josué. Então pense numa coisa: a obra de Deus requer coragem. Deus nos chama para desafios que são muito grandes e nós muitas vezes não nos sentimos capazes de aceitar o chamado. Moisés também não se sentia, né? Porém, isto nos ensina que a nossa capacidade vem de Deus. Todavia, os exemplos de Moisés e Josué nos inspiram a seguir em frente. Seguimos em frente. Ambos foram corajosos e tementes a Deus. Com eles aprendemos e pela fé podemos vencer os grandes desafios que a vida nos impõe. Então, fé somente, confiar, crer e que o Senhor nos levará a bom cabo. Deus abençoe. Até a próxima aula em nome de Jesus.